Olá, eu sou a professora Elizabeth Becker, tenho graduação em Letras Português e Inglês pela UniOeste, especialização em Língua Portuguesa e Literatura e mestrado em Letras com ênfase em Linguagem e Sociedade também pela UniOeste, campus de Cascavel. Tenho fluência em língua inglesa com algumas certificações e também tenho um certificado de proficiência em língua espanhola. Com relação à minha experiência na formação de docentes, eu trabalhei na UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon, no curso de Letras, ministrando a disciplina de língua inglesa e a disciplina de prática de ensino de língua inglesa, no primeiro e no quarto ano. Também trabalhei na UTFPR de Toledo, nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica, Matemática e Processos Químicos, ministrando a disciplina de Comunicação. E nos últimos anos, recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar também no Núcleo de Educação à Distância, o NEADUNE, da UniOeste, do campus de Cascavel, no curso de Letras Libras, ministrando como professora formadora várias componentes curriculares, entre elas Linguística 1, Linguística 2, prática de ensino também, né? Que foi uma experiência muito interessante. Com relação ao conteúdo escolhido para a proposta de ensino envolvendo uma metodologia ativa, o conteúdo que eu escolhi foi um conteúdo de 9º ano. O conteúdo da aula 57 do 2º trimestre, que versa sobre a leitura de artigo de opinião. E o tema proposto nessa leitura de artigo de opinião é o tema das celebridades descelebradas, né? O excesso de exposição das pessoas nas mídias sociais. Em princípio, eu levaria o artigo de opinião proposto no planejamento de ensino ali da aula, no material disponibilizado ali na plataforma para a turma. E após a leitura da turma, eu abriria espaço para a discussão dos alunos, para que eles pudessem expor suas opiniões à medida que se sentissem confortáveis para fazer isso. E na sequência trabalharia com um conjunto de atividades para trabalhar a compreensão dessa leitura, envolvendo atividades em relação aos principais argumentos utilizados pelo autor, em relação ao tema, ao ponto de vista defendido, também em relação aos principais argumentos, em relação aos elementos composicionais do gênero. Feito isso, eu proporia para que em casa os alunos realizassem mais leituras a respeito do tema, né? Eu afunilaria um pouco esse tema, propondo a leitura sobre a importância da privacidade nas mídias sociais, né? E para que eles em grupo elaborassem ali um conjunto de questões. A sala seria dividida ali em 2 grupos, e esses grupos elaborariam algumas questões para transformar em debate para a aula seguinte. Na aula seguinte seria feito um debate com relação ao tema importância da privacidade nas mídias sociais, e na sequência, depois de feitas as discussões dos alunos, né, que tirariam de foco a figura do professor e dariam mais espaço para o aluno estar, né, protagonizando ali o seu conhecimento, construindo o seu conhecimento. Então seria feita uma proposta de produção textual, né, a respeito do mesmo tema, que poderia ser feita em casa ou em sala de aula, tanto faz. Na sequência, seria feita a correção dessa produção textual e dada uma devolutiva aos alunos, com relação aos pontos em que eles teriam que melhorar, né? A produção textual seria do gênero artigo de opinião.
seria feita uma orientação a respeito de quais pontos eles teriam que respeitar, qual a estrutura que esse texto deveria ter, e estratégias de argumentação também seriam apresentadas antes que eles produzissem esse texto. Sobre o meu interesse em participar do grupo de formadores em ação, ele existe, é muito grande, porque, primeiro, eu tenho vontade de compartilhar, né, com outros professores as experiências que eu adquiri ao longo da minha caminhada. Também porque eu tenho certeza de que as constantes leituras que vão ser realizadas, os estudos constantes que vão ser realizados ao longo, né, desse curso de formação para professores, vão me levar a refletir mais sobre a minha prática docente, né, vão me tirar da minha zona de conforto, né, vão me motivar a estar em constante atualização dos meus conhecimentos, também me motivar a aliar o uso de novas tecnologias, né, nas minhas aulas, o que eu acho bastante importante também. Com relação ao como eu trabalharia esse conteúdo na turma de formação de professores ali, eu primeiro trabalharia uma aula abordando as metodologias ativas, né, apresentando quais são, qual o objetivo delas, quais as características de cada uma, dando exemplos de conteúdos, né, para ser trabalhados, como poderiam ser trabalhados em cada uma das metodologias ativas. E na sequência levaria esse texto das celebridades celebradas para a turma, propondo que para uma próxima aula os alunos trouxessem uma proposta de como eles trabalhariam aquele texto usando uma metodologia ativa para apresentar para a turma deles, né? Usando a Meet. E então, nessa aula seguinte, eles fariam a apresentação das suas observações para a turma, trocariam opiniões, né? Fariam observações com relação ao trabalho dos colegas. Acredito que seria bastante enriquecedor, inclusive, para quem está ali ministrando a aula, porque todo mundo acaba aprendendo nesse momento. Agradeço a participação e espero que eu consiga ser selecionada para o curso.